nossos pensamentos, nossos sentimentos. Que o Senhor vai possa usar o ministério bíblico, Senhor, necessário, para que a gente, Deus, possa não só compreender aquilo que será dito, aquilo que será ministrado, mas para que a gente também, Deus querido, possa pôr isso em prática. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nos ajuda, nos auxilia. Sem a presença do Teu Espírito Santo, nós jamais, Senhor, conseguiremos ministrar, jamais conseguiremos aprender, jamais, ó Deus, conseguiremos pôr em prática tudo aquilo que o Senhor, ó Pai, tem nos ensinado, tem nos dado a oportunidade de aprender. Pai, seja conosco e que o Teu nome, Senhor, seja glorificado em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, podem tomar os vossos assentos. Eu quero aqui já agradecer a cada um dos nossos irmãos que vieram nesta noite para poder aprender um pouquinho da palavra de Deus. Amém? Vamos aprender juntos. Antes de... Melhor perguntar no final, né, pastor? Você acredita, né? Glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos hoje estudar o tema os 4 erros do rei Saul. Se nós formos olhar de uma maneira muito criteriosa, nós vamos encontrar, na verdade, 5 grandes erros. Por que nós vamos abordar apenas 4? Porque existe um erro que, na verdade, ele cometeu não é nem pecado, mas é ético, falta de ética. Então nós selecionamos os 4 principais erros para que a gente possa discutir aí 2 ou 3 aulas no máximo. Eu quero agradecer a nossa amada irmã, porque ela me mandou uma mensagem no WhatsApp a respeito de algumas dúvidas, principalmente concernente à ida do rei Saul até a feiticeira, né, ou até a natureza de Nora. E por que a irmã me procurou? Porque esse é um tema, irmãos, em que a gente vai discutir muito sobre isso. Porque existem margens tanto para uma coisa quanto para outra. Nós vamos discutir isso daqui no encerramento. Por que encerramento? Porque a consulta foi feita lá no final do capítulo, ou melhor, lá no final do livro de 1 Samuel, já quando Deus o tinha rejeitado. Então algumas pessoas até chegam a dizer assim: olha, Saul foi rejeitado porque se consultou com a feiticeira. Na realidade, ele já tinha sido rejeitado. O que aconteceu de fato foi um ato, embora seja errado, mas um ato desesperador de buscar uma resposta, mas na verdade ele já tinha. Só que quando ele faz isso, vocês conhecem a história, ele pela 3ª vez vai ser repreendido pelo Senhor. Amém? Então nós vamos tratar aqui dos erros deste rei, que é o primeiro rei de Israel. Mas antes disso, irmãos, eu sempre gosto de fazer uma leitura bíblica com os irmãos. Eu gostaria que você abrisse a vossa Bíblia no livro de 2 Pedro, capítulo 3, verso 18. Eu gosto sempre de fazer a leitura deste livro, porque é aqui que a gente encontra, na verdade, uma das principais orientações da Bíblia Sagrada quanto a estudar, quanto a se aproximar de Deus, quanto a estar enquadrado naquilo que Deus quer de nós. Amém? Os nossos irmãos estão tendo aqui um pouquinho de dificuldade, a gente vai encontrando aqui por enquanto, tá certo? Se os irmãos puderem, glória a Deus, que Deus abençoe, viu? Tinite é especial, eu te amo, tá bom, meus amados? Que Deus abençoe, glória a Deus, viu? Já que conseguiram, eu quero fazer um pedido. Nós estamos em 4 em cima. Eu acho que um só dá conta de apertar o botão. Os 6 pode descer aqui, todos que aprendam um pouquinho. Amém, meus amados? Eu amo vocês, viu? Glória a Deus, aleluia. Eu tenho uma aval do presidente para falar isso. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, então vamos lá. 2 Pedro 3,18. Quem pode ler para nós, por favor? Antes, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como tão dia da eternidade. Amém. Glória a Deus. A importância de crescer na graça e no conhecimento. Graça
nós recebemos nos cultos de domingo, nos cultos de quinta, mas conhecimento é no culto de terça-feira, que a gente tem a oportunidade de se aprofundar cada vez mais. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, os 4 erros do rei Saul. Eu quero fazer uma leitura do texto áudio. 1 Samuel, capítulo de número 15, e o versículo de número 11. Antes de vocês podem procurando 1 Samuel 15, 11, eu gostaria de trazer uma referência importante aqui. Por quê, irmãos? Porque nós temos escutado que a salvação ela é garantida, uma vez salvo, sempre salvo. Isso por algumas linhagens ou alguns pensamentos teológicos. E nós vamos entender, irmãos, que para que a gente alcance as bênçãos, para que a gente alcance as promessas de Deus na nossa vida, é importante nós estarmos enquadrados naquilo que Deus tem para nós. Nós vamos nessa noite meditar um pouquinho, mas antes de ler o texto, para que você possa entender o que a gente vai ler, não há dúvida nenhuma que foi o próprio Deus que escolheu o rei Saul. Nós vamos meditar um pouquinho nisso nessa noite. E ele foi escolhido porque Deus vai procurar por Samuel e vai dizer assim: olha, nós estamos temerosos, o Senhor Samuel já é avançado em idade, já é velho, os nossos filhos, embora trabalhem oficialmente no templo, eles não são igual ao Senhor, então a gente os rejeita. E a gente quer um rei. Por que a gente quer um rei? Porque a gente está vendo aí os filisteus, eles têm reis, eles vêm crescendo como império, os amonitas têm reis, e eles estão aí se levantando, inclusive contra a nação de Israel, e a gente já não sabe o que fazer. Então, se o Senhor consagrar um rei, levantar um líder, um guerreiro, eles queriam muito mais um guerreiro do que o próprio rei. Mas foi o pedido do povo. E o povo, quando chega até Samuel, eu acho isso muito bacana. Samuel, irmãos, ele vai se sentir totalmente rejeitado. Por quê? Porque até aquele momento Samuel é juiz, e como juiz é ele quem rege o povo, evidentemente que sendo direcionado pelo Senhor. Mas quando ele recebe a notícia que o povo quer um rei, ele fica muito triste, ele fica muito chateado, porque ele vai falar com Deus. Quando ele vai falar com Deus, Deus vai dizer assim: olha, Samuel, fica tranquilo, porque o povo não está rejeitando você, mas está rejeitando a mim. O povo já não confia mais em Deus, tanto que o povo vai trocar o período da teocracia. O que é teocracia? Teo é Deus, ou seja, Deus cuidando, direcionando, guiando o povo, pelo período do cuidado humano. Então as pessoas, infelizmente, às vezes elas fazem algumas coisas. Agora, vocês vão se lembrar muito bem que eu falei aos irmãos que tudo que acontece na minha e na sua vida, Deus avisa antes. Quem se lembra que eu falei isso? Quando a gente vai olhar para a Bíblia Sagrada, quando a gente vai ler a Bíblia Sagrada, principalmente algumas situações ou circunstâncias sendo realizadas, nós vamos entender se aquilo foi prometido ou não. Por quê? Porque, entenda isso, irmão. Eu não posso afirmar categoricamente que Deus escolheu um rei que o povo quis, porque já existia uma promessa de Deus que ele levantaria reis. Ou seja, Deus já sabia que em algum momento o povo ia dizer assim: olha, eu quero alguém em que eu possa ver, em que eu possa tocar, em que eu possa ser liberado. Deus já sabia disso. E nós vamos ver o texto que diz lá em Gênesis. Nós estamos falando de muitos anos antes de um rei de fato ser constituído, já existia uma promessa. Tá bom? Então nós vamos ver isso. Eu quero então, juntamente com os irmãos, ler o texto de 1 Samuel capítulo 15. Pode passar, filho. Quem não trouxe Bíblia, os textos áudios você tem o hábito de colocar, tá?
1 Samuel capítulo 15, verso 11. Arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou ou se entristeceu e toda noite ficou clamando ao Senhor. Nós estamos lendo então um texto aonde o próprio Deus vai visitar Samuel e vai dizer assim: olha, eu me arrependi de ter escolhido Samuel como rei de Israel. Na verdade, ali já estava anunciando a rejeição de Deus pelo rei, tá bom? Pode passar para o próximo slide, por favor. 16:1 diz assim: então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Ou seja, Deus agora vai confrontar o homem de Deus, o sacerdote, o profeta e o juiz, dizendo assim para ele: poxa, tu está orando, tu está clamando, tu está querendo de alguma forma ajudá-lo, mas até quando você vai ficar assim? Porque talvez você não percebeu, mas eu já o rejeitei. Ele permanecerá no trono, mas para mim não é mais o rei. Então aqui é o momento em que Deus vai rejeitar e depois vem a ordem para estar ungindo o rei Davi, tá bom? Então nós vamos estudar agora, ou vamos aprender agora, o que levou a Deus rejeitar o rei de Israel. O que será que esse homem fez de tão grave que fez com que Deus simplesmente o rejeitasse? Tá? Nós vamos entender isso. Mas antes de nós entrarmos propriamente nos erros, eu queria falar um pouquinho do rei. Pode passar, Nata, por favor. Quem era Saul na Bíblia? Saul foi o primeiro escolhido por Deus para ser rei sobre Israel. Saul era filho de Quis, um homem de muitas posses, da tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim, os irmãos sabem que era a menor tribo, né, de Israel. O nome Saul em hebraico significa pedido de Deus, e vai muito de encontro ao que o povo estava pedindo, né? Então o povo pediu um rei, Deus então vai entregar. O que muito bem se aplica ao pedido feito e a semelhança dos outros povos, ou seja, a nação de Israel, irmãos, eles queriam de alguma forma se assemelhar as nações circunvizinhas. E aqui eu já tenho argumentação para dizer que quando nós, como igreja, queremos se assemelhar às coisas que estão no mundo, não vai dar certo. Não vai. Observe bem. A Bíblia vai falar sobre uma parábola. Jesus vai contar uma parábola sobre o filho pródigo. A Bíblia diz que o filho pródigo, ele vai chegar ao seu pai e vai dizer assim: olha, me dá o bem que é meu por direito, porque eu vou embora, eu não quero ficar mais aqui. Agora, o que será que aguçou o desejo desse menino de pedir o que era dele por direito para ele ir embora? Era o que ele via lá fora. Então nós temos que tomar muito cuidado para onde nós estamos olhando, onde estão os nossos focos. Irmãos, desculpa, mas eu não conheço nenhum cristão que se deu bem quando ele quis trazer as coisas que o mundo oferece para dentro da vida dele. Espiritualmente falando, não conheço ninguém, não tem como dar certo, tá bom? Não tem. Então a nação de Israel, ela olhou para os seus vizinhanças e quis ter, ou quis ser igual. E aí a gente vai entender que quando isso acontece, as coisas começam a dar errado. Só que olha que lindo, Deus sempre avisa. Por quê? Porque quando Samuel vai falar para Deus acerca do que o povo estava pedindo, Deus vai orientar Samuel, e no último discurso, Samuel vai falar exatamente a respeito disso. Porque Samuel vai dar um dos discursos mais lindos da Bíblia Sagrada na sua despedida, não é? Quando Samuel vai se aposentar, ele vai dar o último discurso, e eu vou falar para vocês, hein? Que discurso, irmãos. Por quê? Porque ele vai repreender o povo, porque o povo se esqueceu de Deus. Ele vai dizer isso no discurso dele: olha, vocês se esqueceram do Senhor. Tanto se esqueceram de Deus, que agora vocês estão querendo um rei, porque vocês acreditam que talvez um guerreiro vai liderar vocês melhor do que o próprio Deus. Aí Samuel continua dizendo: porventura vocês não se lembram quem tirou os seus familiares do Egito?
Porventura vocês não se lembram quem cuidou de vocês no deserto? Irmãos, Deus sempre vai fazer a gente lembrar da onde Ele nos tirou. Deus sempre vai trazer à nossa memória quem nós éramos, para a gente entender o quanto nós somos dependentes dEle. Se não fosse Deus, nós não estaríamos aqui. Se não fosse Deus, o ministério não existia. Se não fosse Deus, você também entende isso. Nós vamos reconhecer Deus em tudo. Então, infelizmente, eles vão pedir Samuel capítulo 8. Abra sua Bíblia, por favor. Samuel capítulo 8. Nós vamos falar um pouquinho dessa escolha do rei. Vamos fazer uma leitura juntamente com os irmãos, amém? Samuel capítulo 8, a partir do versículo 1, diz assim: E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu aos seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome do seu filho primogênito Joel, e o nome do segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Então percebe que os caminhos que os filhos tomaram não foi o mesmo caminho que Samuel tomou. Quando isso acontece, eles caem em descrédito. Eles caíram em descrédito ao povo pelo que eles praticavam. Então, irmãos, nós vamos entender que nós sempre seremos observados e principalmente julgados pelaquilo que nós fazemos. As nossas atitudes vão dizer quem é quem. A minha e a sua atitude vai dizer se você é ou não homem de Deus. Amém? Então nós somos avaliados pelas nossas atitudes. Deus conhece o nosso coração. Deus, Ele não te julga pela sua atitude. A Bíblia diz que Deus te julga pela intenção do vosso coração. Diferente do homem, o homem te julga pelaquilo que ele está vendo, pelaquilo que ele está observando. E a Bíblia é clara, irmão, quando ela diz assim: ai daquele que envergonhar o Evangelho pelas suas atitudes. Nós, como cristãos, nós, como pessoas que foi escolhida por Deus, nós temos que tomar cuidado com as nossas atitudes. Escute só, tem coisas que não é errado, tem coisas que não é pecado, e a gente não pode fazer. Porque nós somos exemplo. Quer ver só? Quem é que tem rede social? Rede social. Todo mundo acha que hoje tem rede social, né? Não tem? Eu descobri uma coisa na rede social, pastor Rogério. Eu descobri. E isso não tem no Google, não. Eu descobri algo incrível na rede social. Posso dizer para vocês, sim ou não? Eu descobri que Deus tem rede social. E não se escandalize. Deus tem rede social. Grave isso que eu estou dizendo para vocês. Quando alguém falar para vocês, então, o pastor Rez falou que Deus tem rede social. E tem, mas eu vou provar para vocês. Posso tentar provar? Quantos aqui já leram algum irmão escrevendo assim: quero agradecer a Deus por algo alcançado? Deus tem rede social, irmão. Porque se ela foi para a rede social para agradecer a Deus, significa que Deus tem uma rede social lá no céu e Ele está vendo lá. Posso aproveitar um gancho aqui, irmão? Quando nós fazemos alguma referência de agradecimento em rede social, você não está querendo agradecer a Deus. Você está querendo mostrar para as pessoas aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Aleluia. Uma vez eu vi uma fotografia, pastor Rogério, e eu achei lindo. O pessoal atravessando o Mar Vermelho e tirando o céu. Já viu essa mensagem? Infelizmente nós vivemos um evangelho de demonstração. Eu preciso demonstrar para as pessoas que eu sou um homem de Deus. Eu preciso demonstrar para as pessoas que Deus está operando. Eu preciso demonstrar que Deus está me abençoando por algum motivo. Só acho engraçado, irmão, que Deus só tem rede social para ver Deus. Ninguém lembra. Deus quer agradecer pela prova. Quer agradecer pela... Ninguém faz. Então nós vamos tomar cuidado com isso, tá, irmão? Muito cuidado com isso. Muito cuidado com as tuas atitudes.
Tá certo? Nós somos julgados pela nossa atitude. Posso dar um exemplo sobre mim? Eu sou pastor de igreja, sim ou não? Aí eu vou lá para a praia. De repente, eu vou tirar uma foto na praia sem camisa, de shorts, e aí eu vou publicar lá nas redes sociais. Pastor Regis na praia sem camisa. O que as pessoas vão falar? Que feio. Pastor Regis sem camisa. Olha o tamanho da barriga desse cara, não é? Enfim, as críticas virão, então perceba que tem coisa, não é pecado ficar sem camisa. Mas tem coisa que eu, como pastor, eu não posso. Não é pecado, mas eu não posso. Agora, eu tenho direito de escolha, sim ou não? Se eu escolhi ser para atender uma vocação de Deus, eu preciso entender que eu estou sujeito a muitas coisas. Aleluia. Quer ver só uma outra coisa? Eu volto aqui. Tem coisa no que eu morro de vontade de pôr o dedo ali, compartilhar. Mas como eu tenho vontade de compartilhar algumas coisas? O dedo chega, mas eu não posso compartilhar. Por quê? Porque eu preciso ter ética, porque eu preciso ter postura. Então a maneira como nós agimos, as nossas atitudes, diz muito ao nosso respeito. Os filhos de Saul, eles trouxeram para dentro do ministério problema. E qual foram os problemas? Fazer o que não podia, pegar o que não era direito deles, e assim sucessivamente. Pastor, atualmente, aqui não é de esquerda ou de direita, mas, por exemplo, o Jair Bolsonaro é de direita, né? Certo. E quando ele assumiu a presidência, as pessoas falavam que ele não atendia a liturgia do cargo, porque ele ia para cercadinho, ele ia beber café na padaria, ele se expunha à liturgia do cargo. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. E pastor, olha só, vou dizer uma coisa para vocês, que por falta de postura dele, ele não se reelegeu. Por um erro de conduta. E qual era o erro da conduta dele? Falar sem pensar. Tudo que vinha, ele é presidente da República. Ele precisa entender que este cargo requer algumas situações que ele não pode fazer. E ele fazia. Então, até para ser do bobão e tal, na minha opinião, um dos melhores presidentes que eu já vi gerir o país. Porém, ele não tinha filtro. Liturgia do cargo. Irmãos, pode perceber. Você deve ter algum conhecido que diz assim: eu falo mesmo, dou a quem doer. Analisa a vida dessa pessoa. Sempre está resolvendo um problema. Por quê? Porque às vezes fala demais. Então, precisamos entender que nós, como cristãos, nós temos que ter postura. Não é que é errado, não é que é pecado, mas eu preciso ter postura. Amém? Posso ir mais fundo, lá na canela mesmo? É a mesma coisa, o pastor me convidou para pregar domingo agora. Amém? Aí eu chego aqui de bermuda e camisa regada e chinela baiana no dedo. E aí? Perceba como nós somos julgados pela nossa conduta. Pastor, mas é pecado pôr bermuda? Não. Mas não convém eu pôr bermuda para ministrar. Em São Paulo, há uns 15 anos atrás, tem que andar de terno e gravata. Para que isso? Pegar o costume. Por quê? Porque na audiência, se você não tiver trajado, você nem entra. O juiz nem te atende. Então nós vamos tomar cuidado. As nossas atitudes, de fato, vão ser julgadas. Amém? Aí Paulo escreve dizendo o quê? Se você se analisar, se você se julgar, você não seria. Mas como você não se julga, você não se atenta para algumas coisas, então as pessoas começam a te julgar, aí as coisas começam a aparecer. Amém? Vamos lá. Então, eles caíram em crédito do povo. A história de Saul aparece no livro. Está lá. No livro de Samuel, capítulo 9. Eu quero ler para vocês agora o capítulo de número 9. Capítulo 9. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Abias,
filho de um homem de Benjamim, varão alentado em força. Este tinha um filho cujo nome era Saul, jovem e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele, desde os ombros para cima sobressaia a todo o povo, ou seja, ele sobressaía a todo o povo. Tá? Então, começa a história dele aí no capítulo 9, capítulo 8, 9, e no capítulo 9 ele vai ser escolhido como rei de Israel. Então perceba, o povo tinha um guerreiro. Guerreiro tem uma característica. Então, quando Deus foi entregar um rei para o povo, olha que lindo isso, irmãos. O povo pediu um rei. Quando Deus foi entregar um rei para o povo, Deus quis atender o pedido do povo na íntegra. Vocês querem um guerreiro? Quero. Então a primeira característica do novo rei, ele tem que ser alguém forte, experimentado em guerra, experimentado em batalhas. Tinha que ser alguém que ganhasse o respeito da nação toda. Então perceba que também não era uma escolha fácil, não era uma missão para qualquer um. Aleluia. Aqui eu também posso abrir um parênteses, irmão. Por quê? Porque a gente tem a argumentação para falar o quê, pastor? Para dizer que cada um foi escolhido para exercer alguma coisa no reino de Deus, de acordo com as características que há em você. Pastor, mas Deus não capacita, Deus não ensina assim. Perceba, existe característica que está em você, que você nem sabe que você tem. Tanto não sabe, que quando Deus te chamou, você já foi logo dando desculpa. Vai pegar a palavra, não sei falar, sou carne. Vai falar da minha palavra, não, eu sou uma criança, não adianta eu ir. Perceba, Deus já via nele algo que nem ele mesmo tinha enxergado. Entende? Então Deus está olhando agora para alguém que tem que ser o novo rei de Israel. Só que eu falei aos irmãos que o novo rei de Israel já estava prometido, sim ou não? Gênesis capítulo 16, verso 17. Gênesis 17, 16. Explica. Quem achou pode ler, por favor. Gênesis 17, 16. Abençoá-la-ei, e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nação. Reis de povos procederão dela. Perceba que aí Deus está dizendo assim, ó, vou abençoar a nação e vou dar rei aos povos. Deus está dizendo isso aonde? Lá em Gênesis. Ainda nós não tínhamos o período de juízes e posteriormente o período de juízes, o período de reinado, de dinastia, não existia. Mas havia uma promessa. E Deus, eu não me canso de falar, mas é uma frase que eu adotei para mim, que Deus não é obrigado e nem tem que ser prometer nada para ninguém. Deus não é obrigado, Deus é Deus, irmão. Deus faz o que Ele quiser. Mas se um dia Ele promete alguma coisa, Ele vai realizar, desde que nós estejamos enquadrados naquilo que Deus quer. Pastor, me dá um exemplo simples e objetivo, tá bom? Deus me fez uma promessa, que eu seria um pregador do Evangelho. Aí eu não estudo nunca, não leio Bíblia nunca, não sei nada da palavra. Como é que Deus vai usar alguém que não sabe nada, que não se preparou? Tá certo? É igual eu vejo irmãos, Deus me chamou para louvar, para adorar Deus. Então tá bom, mas tão louvo, então adora. Mas o irmão não se prepara, o irmão sabe. Irmão, nós vamos entender, se Deus te chamou, Ele vai criar circunstâncias para que você possa aprender, para que Ele possa te capacitar para você exercer. Tá certo? Então vamos lá. A mulher de Saul, volta 3 ali. A mulher de Saul se chama Ainoã, filha de Aimás, 1 Samuel capítulo 14, mas muito pouco fala dela nos relatos bíblicos. Saul teve 8 filhos, sendo este o mais conhecido Jonatas. Jonatas, os irmãos sabem que é aquele amigo de Davi, não é? Jonatas é filho de Saul, é o herdeiro, ele que deveria ter assumido o reino. Eu acho a atitude. Jonatas
é muito falado, né, pastor? É muito perguntado, mas você viu uma atitude que eu achei incrível nesse menino. Por quê? Olha só, ele é o herdeiro por direito, sim ou não? Mas mesmo ele sendo herdeiro por direito, ele olhou em Davi e ele entendeu que Davi, com certeza, seria melhor do que ele. Ele entendeu, ele tem o direito, ele vai dizer assim, não é para mim, é para você. Sabe, isso é reconhecer o que de fato Deus tem na minha vida. A gente precisa entender isso. Por quê? Então a gente fica patinando, tentando uma coisa a qual nós não fomos chamados, ou qual a gente não tem habilidade para fazer. Então você fica patinando e a coisa não sai do lugar. Vou falar uma questão de empresa, mas isso também cabe dentro da igreja. Escute isso. Você já deve ter passado por situações parecidas. Que tu coloca alguma coisa na mão de alguém para fazer um trabalho e o trabalho não anda. Aí você troca a pessoa, o trabalho desanda. Por quê? Porque um tem mais habilidade que o outro para executar. Então nós precisamos entender isso. E na igreja, como é que funciona? Na igreja funciona parecido. A única diferença é que quem se encarrega de tirar quem não está fazendo o que é para fazer é o próprio Deus. E aí ele põe o outro que queira fazer. Por isso que igreja, irmão, embora exista o zelo, embora exista o cuidado do pastor quando vai levantar algum obreiro, esse cuidado é bíblico, tem que ter, mas é muito comum você ver em algumas igrejas assim, pessoas que chegam, estão voando e quem estava na igreja 10, 15 anos não sai do lugar. Sabe o que eu acho interessante? Que pode perceber, irmão, sempre aqueles que mais reclamam é aqueles que menos estão fazendo. É os que menos fazem. Então, nós vamos entender que Jonathan teve a linda atitude de reconhecer quem era Davi. Então, Saul, ele tinha um filho chamado Jonathan e uma filha por nome de Mical, que depois vai casar com quem? Com o rei Davi. Amém? Glória a Deus. Que bênção, né? Você vê? Davizinho casou com Mical depois de ter vencido o gigante. Foi uma promessa ou uma proposta, não é? E aí Davi, além de ganhar uma esposa, ganhou um sogro que queria matar ele depois dos libertos. Aleluia. Parece até nos dias de hoje, né, gente? Glória a Deus por isso, né? Mas eu tenho certeza que o sogro é bênção. É bênção ou não é, irmão? Ai do tio de falar que não, né, filho? Já olhou até pro lado. Glória a Deus. Vamos seguir. Outros membros da família de Saul aparecem, como por exemplo seu primo Abner, que era general do exército, mas não fala tanto dele, né? Deus então, irmãos, após Deus ter rejeitado, ou melhor, após o povo ter pedido um rei, Deus vai orientar Samuel a ungir Saul como o primeiro rei de Israel. E aí Saul vai ser cortado pelo Espírito de Deus, começa a profetizar, então Samuel reúne a nação e anuncia o rei de Israel. Olha que coisa linda, irmão. A Bíblia diz que as jumentas do pai de Saul havia fugido, havia se dispersado. E agora eles vão atrás, eles vão procurar, e a Bíblia diz que eles vão achar. Então Saul vai dizer assim, não, agora eu vou achar, agora eu vou atrás. Porque Saul ele tinha um coração bondoso, ele queria servir de alguma forma. Então ele sai para buscar a jumenta do seu pai. E é nesse momento, procurando as jumentas, ele vai encontrar com o profeta Samuel, então vai ser ungido a rei de Israel. Eu quero ler para os irmãos capítulo de número 10. Por que capítulo de número 10? Eu acho isso aqui incrível, irmãos. Porque perceba, olha, Saul ele era um homem grande, bonito, vistoso, guerreiro, não é? Mas faltava uma coisa. Isso que lhe faltava era o que faltava para acreditar ele a ser o rei de Israel. Por quê, pastor? Porque, irmãos, todo líder de Israel precisava ter a presença do Espírito Santo dele. No Antigo Testamento, no passado, nós vamos entender que Deus só permitia que o Espírito Santo viesse sobre alguém quando houvesse um propósito. Então Deus vai permitir que o Espírito Santo desça sobre profetas, sobre sacerdotes, sobre juízes, sobre reis. Só que agora, Saul é um homem comum, totalmente comum. Embora tenha suas características, mas era um homem comum. Até esse ponto, até essa unção,
até essa escolha. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que a partir da escolha, duas coisas vão acontecer. A primeira, ele vai ser cheio do Espírito. E a segunda, a Bíblia diz que Deus trocou o coração dele. Irmãos, eu sempre falo que é impossível alguém que tem um encontro puro e genuíno com Deus continuar sendo a mesma pessoa. Não dá. Não dá. Não tem como. É algo muito mais forte do que a gente. Então, quando nós temos esse encontro com o Senhor, nós automaticamente recebemos a presença do Espírito. O que se diz muito nas igrejas de hoje é: você só tem Espírito se você fala línguas estranhas. Na verdade, não é isso. As línguas estranhas nada mais é do que um dom que o próprio Espírito nos dá, assim como outros 8 que a Bíblia diz. Apenas isso. Mas então, quando que eu recebo o Espírito? Quando o pastor Rogério faz o apelo aqui, e o irmão levanta a mão, aceitando a Jesus publicamente, aleluia, se arrependendo do seu pecado, é aí que o Espírito Santo ele entra. E ele vem nesse momento, por quê? Porque a Bíblia diz: quem que convence o homem do pecado e do juízo? Por isso que o Espírito Santo precisa. Agora imagine você: não, o Espírito Santo só vai vir quando ele for batizado. Aí o irmão está na igreja 1 ano, 2 anos, não fala línguas estranhas, não é batizado, o pecado ele está continuando fazendo, porque não tem ninguém que o converse. Porque por mais que os pastores preguem aqui, irmão, o nosso papel é esse, é pregar, é ensinar. Mas o papel do convencimento é da medida que você aceita, o Espírito Santo vai te ajudar. Pode perceber, Jesus, ele vai chegar para os seus discípulos e dizer assim: olha, recebeis o Espírito, mas o derramamento foi depois. Por isso nós podemos afirmar categoricamente que, se você aceitou a Jesus como o único e Salvador, você já recebeu o Espírito. Mas vamos ver o texto, irmãos. Glória a Deus. 1 Samuel capítulo 10, versículo 6. Diz assim: Samuel 10, 6. O Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizarás com eles e te mudarás em outro homem. Olha que coisa linda. Isso é uma afirmação. O Espírito vai se apoderar de ti e você vai ser transformado em outro homem. Vamos lá. Bom, então Samuel vai ungir Saul. Saul agora ele vai ser ungido, vai ser consagrado em secreto. Só que ele precisa ser apresentado publicamente. E aí eles vão marcar para poder apresentar. Irmãos, eu amo a Bíblia. Eu sinceramente sou apaixonado pela letra, pela palavra. Porque olha só o que a Bíblia vai nos dizer. Que Saul, ele já tinha sido ungido, só que agora ele vai ser apresentado para o povo. Só que Saul sabia que a missão dele não seria nada fácil. Seria difícil. Primeiro, que Israel nunca teve um rei. Segundo, que a nação de Israel está sendo afligida tanto pelos amonitas quanto pelos filisteus. O povo está desacreditado, o povo está desesperado. O povo também já não adorava a Deus mais como adorava anteriormente. Então Saul começa a se preocupar, o medo começa a tomar conta do coração de Saul. Aí sabe o que ele vai fazer no dia da apresentação, irmão? A Bíblia diz que ele foi se esconder no meio das malas. Tinha um monte de mala, ele se escondeu na mala. E eu imagino que Samuel está dizendo: cadê o rei? Onde é que está? Cadê o rei que vai ser apresentado? Mas a Bíblia diz, irmãos, que Deus ele é tão tremendo, que Deus tinha uma obra de fato na vida desse homem, que ele vai ser descoberto. Aleluia. Glória a Deus. Pastor, aplica isso para nós? Com certeza, irmão. Não adianta você se esconder, irmão. Por quê? Porque o que é teu. O que Deus tem na tua vida é na tua vida. Tu pode se esconder, tu pode correr, tu pode ir para onde você quiser. Deixa eu dizer mais, tu pode até de repente se afastar da presença de Deus. Deus vai aonde você estiver e vai te trazer de volta. Por quê? Porque Deus tem algo na tua vida. Aleluia. Pode se esconder, irmão. Deus é especialista. Aleluia. Deus é especialista em encontrar pessoas
principalmente pessoas desacreditadas. Aí Deus vai lá e achar o homem. Agora vai o último homem, vai apresentar o homem. O capítulo de número 10, irmão, vai dizer o seguinte: quando Saul ele é apresentado para a nação como rei de Israel, muitos vão se alegrar. Afinal, quem estava a fim de morrer era o próprio povo. Então muitos vão se alegrar. Mas a Bíblia faz questão de relatar que alguns não aceitaram. Alguns não concordaram. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós temos que se preocupar com a aceitação de Deus ao nosso povo. Não as pessoas. As pessoas, elas são seletivas. Elas escolhem, ou elas querem escolher aquilo que mais agrada. Tanto faz se é ou não da vontade de Deus, se for agradar aos olhos, elas querem escolher. A nação de Israel teve pessoas que, mesmo clamando por um rei, não aceitaram. Grave isso que eu estou dizendo. Então ele foi aceito por um povo e foi rejeitado por outras pessoas da própria nação. Amém até aqui? Escute só. Vamos lá. Saul começa seu reinado com um grande sucesso, liderando o exército na vitória contra os amonitas. A Bíblia diz que o rei dos amonitas, eles vão agora querer invadir uma cidade de Israel. E eles vão invadir uma cidade com o nome de Jabes-Gileade. É isso, né, pastor? Jabes-Gileade. Só que quando eles vão invadir, eles vão fazer uma proposta indecorosa para aquele vilarejo, para aquela cidade. Qual que era a proposta? Porque eles iam de fato invadir e iam destruir tudo, iam matar todo mundo. O povo com medo, o que eles vão fazer? Olha, não precisa matar a gente vai servir você. A gente vai pagar impostos, a gente vai pagar tributo, não precisa destruir. Nós estamos aceitando pacificamente servir vocês, os amonitas. Aí o rei muito esperto disse o seguinte: olha, eu vou aceitar a proposta de vocês, mas com uma condição. Qual era a condição? Eu vou perfurar um olho de cada um como sinal de humilhação. Olha só que loucura. Só que essa notícia agora vai ser espalhada. E a notícia vai chegar onde? Em Saul. Quando a notícia chega em Saul, Saul vai levantar um exército e vai invadir e vai derrotar os amonitas. Quando isso acontece, Saul volta para a cidade vitorioso. E aí, irmão, algo vai acontecer que não é diferente do dia de hoje. Pergunte o quê? Aqueles que não gostavam, aqueles que não aceitavam, passou a gostar, passou a aceitar. Sabe por quê, irmão? Porque infelizmente o ser humano tem o péssimo hábito de julgar o livro pela... Aleluia. Então Deus dá vitória para Saul, para que as pessoas possam entender que Deus era com ele. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Olha só, se um dia vocês forem rejeitados por alguém, não liga não. Não esquenta a cabeça não. A gente só não pode ser rejeitado pelo... Aleluia. Pelo Senhor. Se Deus, irmãos, está aprovando as suas atitudes, a sua caminhada, o seu jeito de viver, a sua adoração, fique em paz. A opinião dos outros não importa. Até porque eu sou muito claro quanto a isso. A opinião das pessoas nunca vai levar a gente a lugar nenhum. Muito pelo contrário. Tem julgamento que faz a gente estacionar. Tem algumas palavras que faz a gente parar. Então, eu sempre falo em casa: gente, não liguem o que os outros falam ou pensam. Nós vamos entender o que Deus pensa ao nosso respeito. E acabou. Amém? Vamos lá. Ele ganhando notoriedade, agora ele é aceito. À medida em que ele é aceito, ele então começa a conquistar muitas coisas. A Bíblia diz que ele entrou em várias batalhas, em várias guerras. E em todas elas, ele era abençoado por Deus. Por quê? Porque era um homem de Deus. Era um homem que tinha o Espírito Santo. Era um homem que conquistou coisas para a nação de Israel. Foi um bom rei. Começou muito, mas muito bem. Começou bem. Começou de forma correta.
começou entendendo o que Deus tinha na vida dele. Só que à medida em que ele vai conquistando as coisas, à medida em que ele vai ganhando respeito, autoridade, o coração dele, irmão, vai mudando. O que eu acho interessante aqui é que a Bíblia diz que o Senhor mudou o coração dele, e mesmo assim, esse coração vai ser alterado posteriormente. Por quê? Porque o orgulho, a ganância, a hipocrisia começa a tomar conta do coração dele. E aí então ele começa a praticar os erros que levaram à perda do seu reino, que levaram à declinação espiritual, que levaram ele a ser rejeitado pelo Senhor. Amém? Até aqui, irmãos? Amém? Então vamos agora. Eu até quero fazer uma leitura aqui. Número 11, né? Capítulo 11. Tem a Bíblia que Saul vence os amonitas. Essa história que eu acabei de falar, inclusive está ali relatado no capítulo número 11, tá? Glória a Deus. Aqui, ó. Capítulo 11, versículo 12. Eu vou ler aos irmãos, tá? Estou com dificuldade, irmão, porque a gente está ficando velho. E as letras parecem que estou ouvindo, né, para ser ligado. E as letras começam a embaraçar, irmão. Bom, você não sabe como é, né? Alguém lê para mim, por favor? 11. e 12. Capítulo 11, verso 12. Eu vou ler, olha só, a respeito daquilo que eu falei há pouco. Ó. Então disse o povo a Samuel: quem é aquele que dizia que Saul não reinaria sobre nós? Em outras palavras, o profeta está dizendo assim: cadê aquele povo que fala? Irmão, você precisa ter uma mensagem. Está gravando isso aí? Escute só: cadê aquele povo que dizia que você não vingaria? Cadê aquele povo que diz que você não chegaria até aqui? Cadê aquele povo que diz que a sua chamada era fogo de palha? Cadê aquele povo incrédulo que duvidou daquilo que Deus tinha para você? Cadê essas pessoas? Davi, irmãos, ele foi criterioso quando ele disse assim: Senhor, prepare uma mesa perante mim. Irmãos, entenda, o teu inimigo, ele tem que ver o que Deus está fazendo na sua vida. O teu inimigo tem que entender, tem que compreender, tem que saber aquilo que Deus tem para você. Se o seu inimigo estiver destruído, derrotado, ele não vai ver. Ele não vai ver, tem que estar de pé. E outro sim, tu não precisa anunciar nas redes sociais. Pastor, não precisa, mas não precisa nem que ver o que tiver. Irmãos, eu aprendi isso às 2 maneiras. Nós vamos entender que quem vai soprar o vosso nome é o próprio Deus. A Bíblia diz que, no livro de Josué, que Deus olha para Josué e diz: Josué, fica tranquilo, viu? Porque eu vou soprar o teu nome aos 4 cantos dessa terra. Só faz o que você tem que fazer, o restante é comigo. Aleluia. Então fique tranquilo, por quê? Porque o próprio Deus se encarregará de publicar, de divulgar, não através de redes sociais, mas através de pessoas. Aleluia. Perceba isso, isso é uma profecia, pastor Jair. Deus vai levantar alguém para dizer a alguma pessoa: está vendo lá o fulano que tu disse que o ministério não ia para frente? Olha lá. Tu não precisa se pronunciar, irmão. É Deus que te diz. Amém? Vamos seguir. Glória a Deus. Então, por conta disso tudo, por conta dos erros que nós vamos estudar agora, Saul vai perder o reinado. Começou muito bem, mas vai terminar mal. Amém? Daniel que escreve, né? Dizendo que o importante não é o princípio, mas sim o fim. Certo? Amém? Aleluia. Pode pular. Estou mais rápido que o slide hoje. Glória a Deus. Pode pular mais um. Então, veremos em detalhe quais foram os 4 erros de Saul. Primeiro erro de Saul: buscar a glória para
quis a glória para ele. Nós aprendemos, irmãos, desde pequenininho, e a Bíblia diz que Deus não divide a glória dele com... A glória de Deus é dele, ele não divide. O que Deus às vezes permite é que nós, como homens de Deus, como servos, a gente se alegre com aquilo que Deus está fazendo na nossa vida ou através das nossas vidas. Então Deus permite que a alegria invada o teu coração, até para que você continue sempre motivado a fazer aquilo que Deus tem para você. Agora, quando o assunto é a glória de Deus, ele não divide. Então qual foi o primeiro erro? O primeiro erro, buscar a glória para si próprio. Segundo erro, impaciência. Ele não teve a paciência de esperar o profeta chegar para oferecer o sacrifício que ele não poderia fazer. Nós vamos falar sobre isso. Terceiro erro, desobediência a Deus. Deus deu uma ordem para o rei: olha, você vai ali, faz isso. E o rei fez tudo ao contrário. Desobedeceu uma ordem de Deus. Aleluia. Quarto erro, ele foi se consultar com uma feiticeira, com uma pitonisa. É importante nós sabermos que aqui o terceiro erro, a desobediência a Deus, foi aqui o problema que fez com que ele perdeu o reinado. Nós vamos aprender isso, mas foi ali a desobediência a Deus e a impaciência, né, que fez com que o rei perdesse o reinado. Impaciência e desobediência a Deus, ok? E por quarto, para finalizar, consulta a uma pitonisa. Ele foi até uma feiticeira consultar um espírito. Amém? E a Bíblia, não vou falar isso, deixa para as próximas aulas, porque é polêmico, irmãos, mas é incrível. É polêmico, mas é incrível essa história aqui. Tá certo? Vamos lá? Buscar a glória para si. Glória a Deus. Pode ir, filho. Primeiro erro de Saul, buscar a glória para si. Certa vez, Saul dividiu os homens do exército de Israel, 2.000 ficaram com o rei, ou seja, 2.000 soldados ficaram com o rei Saul em Miqumas, nos montes de Betel, e 1.000 ficaram com Jonatas, o filho de Saul, em Gibeá. E os demais foram enviados de volta para suas tendas. 1 Samuel capítulo 13. Você que está com Samuel aí aberto, isso está catalogado lá no capítulo número 13, tá? 13 capítulo 2 diz assim: então Saul escolheu para si 3.000 homens de Israel, que estavam com Saul 2.000 em Miqumas e na montanha de Betel, e 1.000 estavam com Jonas em Gibeá e em Benjamim. Despediu o resto do povo, cada um foi para sua casa. Jonatas feriu a guarnição dos filisteus que estavam em Gibeá, e que os filisteus ouviram, pelo que Saul tocou a trombeta por toda a terra, dizendo: ouça os hebreus. Olha só o que aconteceu. O rei, ele estava com 2.000 soldados, e o seu filho estava com 1.000. Então ele começou a dispersar alguns soldados. Só que Jonatas, ele era muito perspicaz. O que ele fez? Ele foi até os filisteus, até o vilarejo, e destruiu, derrotou os filisteus. E foi uma vitória muito importante para a nação de Israel. Por quê? Porque até aquele momento a nação era afligida pelos filisteus. E Jonatas, o que ele vai fazer? Ele vai invadir a cidade, ele vai destruir o exército filisteu. Só que ele lutou, guerreou e saiu vitorioso. Mas quem saiu cantando de galo foi o rei Saul. Por quê? Porque ele disse: olha, eu fui vitorioso, eu ganhei. Só que o detalhe aqui, irmão, quando a gente fala que ele buscou a glória para si, nós vamos entender que não é que ele tinha que anunciar: olha, Jonatas ganhou. Não, ele tinha que entender que quem deu vitória para eles foi Deus. Então ele tinha que glorificar a Deus. Ele tinha que andar pela cidade e dizer assim: olha, Deus entregou os filisteus em nossas mãos. Só que ele não fez isso. A Bíblia diz que ele quis a glória para si. A
Bíblia diz que ele saiu cantando de galo. Saiu dizendo aos povos: olha, eu venci, eu consegui, eu batalhei. E com isso as pessoas viam, ganhando cada vez mais apreço por ele. Só que o erro dele foi querer a glória para si. Então o primeiro erro fatal foi isso. Aqui estamos diante de uma das grandes falhas de Saul, que é o desejo de atrair a glória para si. Note, assim que Jonatas ataca os filisteus, Saul já manda dizer a toda a nação que ele foi vitorioso. O registro bíblico passa a impressão de que isso foi precipitado. Por que precipitado? Porque olha só, eles destruíram todo o exército filisteu? Não. Eles destruíram uma frente do exército. Então ele começou a plantar vantagem de algo que ainda não tinha acontecido na sua totalidade. E aí foi o erro dele. Por quê? Porque agora os filisteus estão chateados. Agora os filisteus estão entristecidos. E a Bíblia diz que os filisteus agora vão se ajuntar num grande exército para poder invadir, para poder destruir. E nós vamos estudar isso aí, nós vamos dizer daqui a pouquinho. Então ele foi precipitado, tá? Sem contar que parece que o mais correto é que tendo essa vitória parcial foi se dada a Jonatas, não a Saul. Entretanto, talvez pela agora o pessoal falou mais alto. E aí, uma frase legal: hoje não é diferente. Muitos buscam centralizar todo o crédito, etc., e terceirizar toda a responsabilidade do fracasso. Ou seja, deu tudo certo, eu fiz. Deu errado, o irmão Zezinho ali pisou na bola. Então, irmão, nós temos que tomar cuidado, porque isso acontece até hoje. Acontece onde, pastor? Acontece na igreja, acontece na comunidade, acontece no trabalho, e assim sucessivamente. Tá certo? Amém? Pode mudar, vamos fazer uma leitura importante que eu quero ter uma referência aqui. Deuteronômio 8:17. Volta um pouco, filho. Obrigado. Deuteronômio 8:17. Uma leitura com os irmãos. Glória a Deus. Todos acharam Deuteronômio capítulo 8? Amém. Verso 17 diz assim: e não digas no teu coração: a minha força e a fortaleza do meu braço me adquiriram este poder. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que dá força para adquirir esse poder, para confirmar o seu conselho, que jurou aos teus pais como se nesses dias. Percebe a ordenança de Deus? A glória tem que ser dada a quem é de direita, é do Senhor. Então ele se corrompeu em não ter dado a glória para quem é de direita. Amém? Pode passar, filho. Segundo erro de Saul, a impaciência. Em resposta ao ataque realizado por Jonatas, então os filisteus, eles vão se equipar, eles vão se armar, e eles vão agora partir contra Israel. Então, em resposta ao ataque realizado por Jonatas, os filisteus organizaram um exército significativamente mais poderoso para atacar Israel. Se Israel estava com 3.000 homens, 2.000 com família de Jonatas, os filisteus reuniram 6.000 condutores de carros de guerra, 3.000 carros como de dois de subida, tanto soldados quanto a areia da praia. 1 Samuel capítulo 13, verso 5. 13 versículos assim: e os filisteus se ajuntaram para pelejar contra Israel, 30.000 carros, 6.000 cavaleiros, o povo em multidão, como a areia que está à borda do mar, e subiram e se acamparam em Micmas. Ou seja, o número de soldados que foi reunido era muito, mas muito superior ao soldado de Israel. Tanto era superior que nós vamos ver, irmãos, ao longo da história, que os soldados ficaram com medo, porque sabiam que eles morreriam na batalha. Então o que eles vão fazer? Alguns começam a fugir, outros se escondem em caverna. Nós vamos ver junto Samuel 13:7 que fala sobre isso. Então, diante desse cenário caótico, Saul se viu pressionado, seu exército estava se escondendo em cavernas, poças externas, os soldados temiam de medo,
e alguns até mesmo fugiam. Esse era o cenário. Perceba, os soldados estão apavorados, porque sabem que não será fácil. Então ele começa a fugir, até porque, irmãos, a fama dos filisteus não era nada boa. Não era nada boa. Eles eram sanguinários, eles matavam, eles destruíam, eles não perdoavam nem criança, nem mulheres, nem ninguém. Tudo que vinha pela frente, eles destruíram. Então eles começam a bater neles, começam a fugir, começam a se esconder. E o que está acontecendo aqui? Os 2.000 soldados que estavam com Saul, os 1.000 que estavam com Saul, esse número começa a ficar cada vez menor, porque o povo está assustado, porque o povo está com medo. Saul, como está perdendo a referência de Deus, porque se ele ainda o tivesse, o que ele faria? Dobrava o joelho, clamava ao Senhor. Quem lembra a atitude do rei Josafá? A atitude do rei Josafá, quando os inimigos se uniram para destruí-lo, foi diferente. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele buscou ao Senhor. E por que ele buscou a Deus? Porque ele sabia que pelas suas próprias forças ele não conseguiria vencer a batalha. Aleluia. Então ele vai dobrar o joelho e vai dizer: Senhor, essa terra é tua, foi o Senhor quem nos deu. Olha o que eu estou fazendo com a gente. Ele abre o coração para Deus. E aí Deus, vocês conhecem a história, vai levantar o profeta e dizer: olha, esta peleja não tereis de pelejar, porque eu pelejarei por vós. Diferente do rei. Por quê? Porque o rei Saul não vai clamar ao Senhor. Ele começa a ficar apavorado, desesperado. Só que aqui tem um problema crônico. Qual é o problema crônico? Para que o povo fosse para a batalha, eles sempre consultavam a Deus. Só que Deus não falava abertamente com todo mundo, pastor Rogério. Deus falava só com alguns. E com quem que Deus falava nessa época? Samuel, sacerdote. Então, para o povo ir para a guerra, para a batalha, precisava primeiro Samuel consultar a Deus. E depois dizer: olha, vai, vocês serão vitoriosos. Ou não vão, porque vocês vão ser derrotados. E o que acontece aqui? O povo começa a fugir, os soldados começam a ir embora, Saul começa a se preocupar, porque Samuel não chega para oferecer sacrifício a Deus. Samuel não veio, Samuel demorou. E ele, desesperado, o que ele vai fazer? Oferecer sacrifício a Deus, porque ele era rei. E rei não poderia oferecer sacrifício. Mesmo assim, ele o fez. Medo, desespero, enfim. Aí depois ele vai usar um monte de desculpas para justificar o seu erro. Aleluia. Vamos abrir um parênteses aqui, irmão. Quantas vezes a gente fica justificando o erro? Quantas vezes a gente fica tentando apontar o erro? Quer ver só biblicamente? Você entendeu o que está acontecendo aqui? A Bíblia diz que Deus plantou um pé de jaca no meio do jardim do Éden. Aleluia. E estava aquela jaca lá bonita, irmão. E aí o inimigo começou a olhar para Eva e dizer assim: ô Eva, o que você acha de dar uma mordida nessa jaca aí? Jaca vistosa, amarelinha. Aí ela vai dizer assim: não, mas eu não posso. Deus disse que eu podia comer qualquer árvore. Deus disse que eu podia pegar uma melancia, pegar uma maçã, pegar uma mamão. Mas a jaca não pode pôr. Por quê? Porque a jaca aqui no Jardim do Éden é conhecida como a árvore do conhecimento, fruto do conhecimento. Aí o inimigo, irmão, porque o inimigo, irmão, a gente diz assim: o inimigo fez eu pecar. Mentira, você pegou o que você quis. O inimigo só te dá a ideia que aquilo pode ser bom. Aí o inimigo está dizendo assim: você já imaginou, se você comer aquela jaca lá, o seu pensamento abrir, os seus olhos abrir, você começar a ter a mesma visão que Deus tem? Aí ela vai e come a jaca. Só que ela vai e leva, a jaca estava tão boa, irmão, que ela fez questão de levar para Adão. Aí Adão foi e chupou a jaca. Só que agora Deus desce e diz assim: o que vocês fizeram? Vocês estão doidos? Vocês podiam comer de tudo, foi pegar justo a jaca. O que você fez, Adão? Por que você comeu a jaca? Adão vai dizer assim: olha, eu comia porque a mulher que o Senhor me deu. Olha que sem vergonha, irmão. Quem ainda põe a culpa em Deus? Não, eu comi a jaca porque a mulher que o Senhor me deu me trouxe. Ele quis dizer assim: não, a culpa não foi minha não. Se o Senhor não tivesse colocado a mulher aqui, estava tudo certo, a jaca ainda estava lá, está tudo ok. Aí a mulher, por sua vez, irmão, o que ela vai fazer? Senhor, não, eu só dei porque a serpente. Aí quando vai chegar na serpente,
Alguns dizem que a serpente voava, porque depois que ela recebeu, não é? O julgamento que ela vai se rastejar. Então não sei se ela voava, se ela corria, não sei se ela tinha uma aparência. Enfim, o fato é que o homem colocou a culpa na mulher, a mulher colocou a culpa na serpente. Quando Deus entra para cima da serpente, a serpente olha para trás. Não tem mais ninguém para culpar. Não tem mais ninguém. É eu mesmo. Então tá bom. Aleluia. Vou dar o seu julgamento, serpente. Nascerá um. Glória a Deus. Nascerá um que terá poder para pisar na sua cabeça. Já que você não tem quem culpar, vai ser você mesmo. Perceba, nós temos o hábito de culpar os outros. A culpa não é minha, a culpa é dos outros. Posso falar? Vou falar. Irmão, nós reclamamos da vida. Nós reclamamos, eu não tenho oportunidade, eu não sei o que, a vida é injusta. Irmão, desculpe, a vida não é injusta com ninguém. Nós precisamos entender que Deus ele é soberano, sim ou não? Quem dá a vida é Deus, sim ou não? Então estou dizendo que Deus é injusto, não. Deus ele é justo. Agora nós falhamos em alguns momentos. Eu fui prestar vestibulinho para a ET em São Paulo, chama ET Lauro Gomes, é um curso técnico, pastor Região. Então, enquanto os meus amigos, os meus primos, eles iam jogar bola, iam na pipa, ia correr, eu ia estudar. Não me matei de estudar, me matei. Na época de férias, todo mundo brincando e eu estudando. Das 8 às 6, das 8 às 6. Fui fazer a prova, passei em quarto lugar. E seus primos e amigos, ninguém passou. A vida é injusta? Não. Nós vamos colher a consequência daquilo que a gente faz ou daquilo que a gente deixa de fazer. Olha só, está culpando os outros. Ele vai culpar os outros. Por quê? Quando o profeta chega nele, chega junto mesmo, ele vai dizer assim: olha, sabe por que eu fiz sacrifício? Porque o pessoal está vindo embora, porque você demorou a retornar, porque o exército está vindo. Faltou humildade aqui, de dizer: olha, me perdoa, eu errei, eu falhei, Não, sempre pôr a culpa em cuidado. Aleluia, cuidado. Glória a Deus, amém? Senhor, aquele relógio é inimigo da gente, né? Vou usar para os outros primeiros esses dois aqui com água. Diante desse cenário, Saul viu pressionado o seu exército, estava escondido em cavernas. Vou ler aqui rapidinho, 1 Samuel 13:7. Acompanhe aí, por favor. E os hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade, e estando Saul ainda em Gilgal, todo o povo ia atrás dele, tremendo. Olha o 10. Então, o que acontece aqui com ele? Já vai abrir, por favor, Levítico capítulo 21, na Bíblia de vocês? Livro de Levítico, capítulo 21. Era preciso consultar o Senhor para ter uma direção do que fazer, mas tal consulta era uma tarefa específica e destinada ao sacerdote. E Samuel demoraria 7 dias para chegar. E nessa demora, na falta de paciência, ele vai oferecer sacrifício ao Senhor. Mas olha o que diz em Levítico, capítulo 21. Irmãos, olha só. Eu preciso que vocês entendam isso. Tá? Saul perdeu o seu reinado, principalmente por causa desse erro aqui. Oferecer sacrifício que era ordenado única e exclusivamente pelos sacerdotes. Bom, ninguém mais podia fazer, só eles. Vamos ler Levítico 21. Eu quero ler para vocês, porque aqui em Levítico 21 tem algo interessantíssimo. Aqui em Levítico 21, além de Deus estar dando uma ordem que esse trabalho era só para os levitas, Deus também está dizendo: não é qualquer um que eu chamei para ser levita. Não é qualquer um que pode trabalhar na minha obra. A obra de Deus não é e nem pode ser bagunçada. Não pode, não. Nós vamos entender isso. Mas Deus não faz acertando pessoas. Irmãos, aqui é diferente. Deus não faz acertando pessoas quanto a salvação. Quanto a chamada, Deus faz. Deus
sim tem os seus escolhidos. Você sabe que a Bíblia diz, eu só não vou me recordar o versículo, se o pastor lembrar, nos ajude. Até para ser pastor presidente de um ministério, tem que ser chamada, tem que ter chamada. A Bíblia diz. Por que muita igreja abre e fecha? Porque não tem chamada. Então nós vamos entender isso. Cada um tem uma chamada. Amém? Olha o que diz aí em Levítico 21. Eu vou abrir aqui, eu quero ler com os irmãos, tá? Quem achou Levítico, diga amém. Glória a Deus. Está lá perto de Apocalipse, né, irmão? Glória a Deus. Vamos lá. 21, capítulo 1. A epígrafe diz assim: leis acerca dos sacerdotes. Depois disse o Senhor a Moisés: fala aos sacerdotes, filhos de Arão, e diz-lhes: o sacerdote não se contaminará por causa do morto entre o seu povo, salvo por seu parente mais chegado, por sua mãe, por seu pai, por seu filho, por sua filha e por seu irmão. 5. Não farão calva na sua cabeça, não raparão os cantos de suas barbas, nem darão golpes na sua carne. Aqui, irmãos, Deus está dando a Moisés as características que o sacerdote tinha. Perceba que a gente não pode ser igual às outras pessoas. Perceba que aquele que é escolhido por Deus, irmãos, ele é diferente. Por isso que às vezes tem muitos que querem ter, mas não são vocacionados para, porque não quer abrir mão. Quer ver só? Hoje eu não tenho mais essa missão, mas quantas das vezes, não como se fosse hoje, a certa-feira acabou um culto no domingo, ia ter uma festinha de criança, saiu eu e minha família para a festa, sentamos, começamos a comer, meu telefone tocou, o irmão sofreu um acidente com a família toda lá em Jaú, estava no hospital, ninguém tinha notícia. Eu saí da festa, peguei o meu carro, viajei, cheguei lá quase 2 horas da manhã, dei atenção à família, cuidei deles, trouxe de volta quem podia vir, quem estava bem, dei toda a assistência possível. Então perceba, eu não tinha direito nem de se divertir, eu estou no momento de fazer com a minha família. Por quê? Porque a prioridade é a obra, é a igreja, é os irmãos. Ah, pastor, mas não é mal ficar na festinha? Claro que não, é uma delícia. Quando você quiser, chama aí o pastor Rogério. A gente é participativo, a gente come bem, a gente participa mastigando. Aleluia, a Lu também. Depois ainda tem o café com canela. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu preciso entender. Até para presidir isso, eu achei 12:7 de Romanos. Amém. Quer que lê para nós? Aquele que é chamado ao ministério, dedique-se ao ministério. Se tem o dom de ensinar, que ensine. De exortar, que exorte. De distribuir esmolas, fazer oferta, que faça com simplicidade. Aquele que presida com zelo. E exerça misericórdia e faça com afeto. Obrigado. Irmãos, não tem jeito, tem que ter chamado. Amém? Vamos voltar aqui, olha só que legal. Aí ele está dando as instruções. Depois você lê em casa o verso 21. Ele começa a dizer o seguinte: o sacerdote não pode ter nenhum defeito. Ele não pode ter nenhum defeito. Ele não pode ser manco, ele não pode ser pequeno, pode ser baixo, pode ter estatura baixa. Aleluia. Pergunta por quê, irmão? Porque o sacerdote, um dos ofícios era lavar no tanque de bronze, na pia de bronze. E a pia não era baixa, ela era alta. Você põe um sacerdote baixo, irmão, ele não vai conseguir exercer o ofício. O texto ainda vai dizer que os mancos, trazendo como referência aqueles que têm algum defeito de fabricação, aleluia. Aqueles que nasceram com algum defeitinho de fabricação, irmão, eles não podem exercer o ofício. Por quê, pastor? Porque vai ter situações as quais não estão preparados para fazer. Então, quando o pastor começa a orar para que Deus mostre alguém para fazer determinada situação, o pastor ainda tem que ter um cuidado de saber se aquele irmão não tem defeito.
Você não está fartando alguma coisa. O irmão está andando meio, ô glória, aleluia. Irmãos, é seleção mesmo. Deus não escolhe qualquer um para fazer a sua obra, para oferecer sacrifício. Não é assim. Nós não fazemos a obra apenas com a força de vontade. Não, irmão, tem uma força de vontade incrível. Vamos colocar ele para fazer. Irmão, tem que ter chamada. Tem que ser escolhido. Tem que ser vocacionado. Não tem jeito. Não tem. Pastor, por quê? Porque não vai dar certo, irmão. Não vai dar certo. Você botar o irmão para lavar alguma coisa, ele não vai lavar. Na hora que você for, ele pode limpar o banheiro, ele vai dizer assim: não, irmão, meu chamado não é banheiro, meu chamado é altar. Infelizmente é assim. Por isso que trabalhar na obra do Senhor, irmãos, não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Tem que ser selecionado, tem que ser escolhido, tem que ter algumas características que vai ajudar ou colaborar para que o ofício seja realizado. Amém? Amém, irmãos? Eu sinto Deus aqui, irmão, está gostoso. Aleluia. E Deus me impulsiona a dizer, irmão, tem crente aqui. Aleluia. Que foi escolhido por Deus e dá desculpa. E tem gente que não é e quer ser. Posso falar, pastor, permite? Cria vergonha na cara, irmão. Deus te chamou, Deus te escolheu, Deus tem te vocacionado, Deus tem te dado, aleluia, suporte. Não para com isso. Faz aquilo que Deus te colocou para fazer, independente do que seja. Cada um foi chamado para exercer uma determinada função. Quem se lembra da aula do rei Uzias? O homem foi querer acender um incensário. Agora o rei quer sacrificar. Escute isso, irmão. Tem que ter chamada, não adianta. Não adianta. Aleluia. Glória a Deus. Vamos seguir, irmão. Está gostoso. Falta 5 minutos. Já acabou, né? Vou terminar. O tempo passava, Samuel não chegava. Então Saul decidiu oferecer o local em sacrifício por conta própria, apesar de não ser sacerdote. Vamos ler Samuel 13, 9 e a gente encerra por aqui. Quem achou pode ler, por favor. Um de cada vez também para não dar confusão, a gente é crente, né, irmão? Às vezes todo mundo quer ler ao mesmo tempo. Um por vez, tá bom? Quem achou já pode ler, por favor. Então disse Saul: trazei-me o holocausto, os ofertas vazios. E ofereceu o holocausto. Amém, irmãos? O homem, por medo, por preocupação, enfim, ele acabou fazendo o que não podia fazer, e a consequência, evidentemente, foi perder o tempo. Amém? Na próxima terça-feira nós daremos continuidade aos 2 últimos erros que ele cometeu, e evidentemente o último deles a gente vai gastar um pouquinho mais de tempo. Amém, irmãos? Meus amados, quem veio nas 2 aulas do livro Uzias, levanta a mão. Quem veio? A pastora Carla vai entregar um papelzinho para ti, porque como eu falei aos irmãos, a gente vai sortear um livro, tá? Hoje eu trouxe o livro Jesus, o Filho de Deus, de Dia Carson. Isso, pegue seus livros aí. Quando a pastora Carla vai se dizer os números, eu queria aqui agradecer a Deus a visita do nosso irmão Pedro, que está na terra. Que Deus abençoe, viu, pela sua presença. A casa do Senhor, a casa é sua também. Os cultos de terça-feira é mais assim mesmo, é Bíblia, é palavra, é esse jeito nosso, né, de falar de uma forma muito simples, muito direta, mas culto de vitória, todo domingo é uma bênção. Se puder ver bem, o pastor tem sido instrumento de Deus para o pessoal do Santo. Amém? Meus irmãos, a pastora que ela já vai sortear, já deu os filmes aí. Glória a Deus. Quando a pastora está terminando aqui, eu queria só passar os recados aos irmãos, mas a gente ainda vai colher as ofertas, tá bom?
Amanhã, quarta-feira, nós não teremos nenhuma atividade na igreja, né, pastor? Quinta-feira, irmãos, nós estamos tendo cada culto aqui incrível. Deus tem, né, Evandro Samarão, Deus tem sido maravilhoso conosco por tudo aquilo que Ele tem proporcionado. Nós temos usado o pastor Ramon assim, de forma poderosa, todas as quintas-feiras, não falte, venha. E se o pastor me permite, a gente tem sentido falta, né, pastor? De alguns irmãos que não vêm. Venha, irmãos, tem sido bênção, tá? Sexta-feira, vôlei lá no Montanhesa, nós estaremos lá em nome de Jesus, eu e o pastor Rogério. Pastor Rogério, vocês, em nome de Jesus. O pastor Rogério é o nosso professor, eu sou o auxiliar, sou o que segura a rede. Amém? Não deixa de ir. Pastor, mas eu não jogo vôlei. Irmãos, eu também não jogava. Vai lá, vai ir um pouco, vai, né? Se divertir um pouco. É uma bênção, tá bom? Sábado nós teremos culto de jovens aqui e domingo culto da família. Amém? Pode sortear, pastor. Glória a Deus. Quatro. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Que bênção, meus parabéns. Deus abençoe, tá? Meus irmãos, vamos se colocar de pé. Vou aproveitar que o nosso pastor está aqui. Vou passar a devolver a ele o microfone de direito. Ele então vai recolher as ofertas da bênção apostólica. Amém? Que Deus abençoe cada um. Na próxima terça nós estaremos juntos. Na semana eu mando os detalhes que a gente apresentou aqui, tá? Deus abençoe.